Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Carolina Barbosa de Souza, eu estou cursando segunda licenciatura em Geografia, o meu RU é o 3317864. Na aula de hoje eu vou estar falando um pouco a respeito do aquecimento global. Essas aulas elas estão relacionadas ao estágio supervisionado do ensino médio. O aquecimento global ele é um processo de mudança de temperatura média global da atmosfera e também dos oceanos. O acúmulo dessas altas temperaturas, altas concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera, ele bloqueia o calor emitido pelo Sol e prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média da Terra. O mundo ele está se tornando mais quente, como todos nós percebemos, né? Cada ano que se passa parece que está ficando mais quente. Esse ano mesmo, por exemplo, que nós estamos já entrando no mês de setembro, não aconteceu nenhuma chuva, não choveu, pelo menos aqui na zona urbana da cidade onde nós moramos, não deu chuva e aquele calor tá demais, tá muito abafado. À noite também a gente não aguenta, para dormir tá difícil, até para ligar o ventilador. E assim, gente, querendo ou não, esse é um fenômeno natural da Terra, mas assim, tem muitas discussões que falam a respeito desse aquecimento global, né? Então, se a gente parar para pensar, para ver, as coisas estão mudando, parece que o ano está passando mais rápido, os dias, as semanas, assim como a parte da chuva, parece que antes tinha a época certa de dar as chuvas, eram os 6 meses certo, como eu já falei em algumas aulas anteriores, 6 meses de chuva, 6 meses de calor, e agora não, agora parece que o calor dura mais tempo e também ele vem com mais intensidade. Apesar do efeito estufa dele contribuir para o aquecimento global, ele é um processo fundamental para a vida nossa aqui na Terra, né? Pois ele faz com que o planeta se mantenha em temperaturas habitáveis. Mas assim, esse aumento significativo das emissões do gases do efeito estufa, associado também aos fenômenos naturais e às ações promovidas pela atividade humana, como o desmatamento das florestas, que também têm sido determinantes para o desequilíbrio, né, do nosso sistema, causando maior retenção de energia e aumento desse efeito estufa, com o aquecimento da baixa atmosfera e o aumento da temperatura média do nosso planeta. Esse aquecimento global ele se tornou um dos maiores problemas da Terra, com esses efeitos que eles podem ser também catastróficos, né, incluindo os efeitos diretos na saúde, né? E esse processo do aquecimento global ele decorre da intensificação do efeito estufa. A radiação que ela vem com a luz do Sol que atinge a Terra e volta também para a superfície terrestre. Essa radiação infravermelha, né, que no caso é o calor, aonde faz com que aumente a temperatura do nosso planeta. Esses gases que interagem com a radiação solar, ele produz a radiação infravermelha, que são os gases do efeito estufa. Apesar desse nome do aquecimento global ser o fenômeno principal causador das mudanças climáticas, ele é responsável por gerar episódios de frio extremo em algumas regiões também. Isso confunde muitas pessoas, né? Inclusive, nós mesmos, assim, que estudamos a respeito disso, vimos muita coisa na escola, vimos no decorrer do curso, a gente também fica um pouco confuso a respeito disso aí, porque assim, como que uma região é tão calor e na outra já faz aquele frio extremo, que nem agora. Agora aqui na nossa região tá esse calor enorme. Lá na região sul, esses dias atrás, estava nevando, como a gente viu. Então assim, é uma coisa que é bem inacreditável, né? E assim, essa emissão desses gases do efeito estufa, ele aumenta a retenção de energia nos oceanos, né, e também na atmosfera, provocando um aumento da intensidade da frequência do impacto dos eventos climáticos, que é esses eventos extremos que tem, né, que no caso sejam ele de frio ou sejam ele de calor.
Um fenômeno que ele sofre bastante mudanças com o aquecimento global é a circulação termoalina. Essas correntes oceânicas, elas são movidas pelas diferenças de densidades causadas também pela presença de sal, que são os responsáveis por levar o calor até certas regiões. Com o aquecimento global e o derretimento das calotas polares, a concentração do sal diminui e isso pode cessar a desaceleração da circulação da termoalina. Essa desaceleração ela é causada também pelo aquecimento global e ela pode explicar a diminuição da temperatura em certas regiões. Embora as temperaturas globais elas gerem e aumentem também a ausência das correntes quentes, que ocorre naturalmente, elas resultará em algumas temperaturas mais baixas, como é o que a gente vê. Isso não quer dizer assim que em um cenário assim, mais sombrio, uma drástica redução na circulação, ela pode causar uma queda bem considerável das temperaturas. E se essa desaceleração continuar, a Europa e outras regiões que dependem dessa circulação da termoalina para manter o clima razoavelmente quente e ameno, ele pode esperar uma era do gelo, que é um nome bem conhecido, né, como a gente vê. Se a ação humana ela não é a única causa do aquecimento global, o impacto é bem considerável. Apesar de não haver um consenso sobre as causas desse aquecimento global, a maior parte científica reconhece a atividade humana como a sua principal desencadeadora. Tem alguns estudos que foram feitos em algumas universidades que estimou que o aumento do nível do mar ele pode ser da ordem de 90 centímetros até o ano de 2100. Isso seria devido ao derretimento da geleira e da expansão das águas, né, do oceano, causado pelo aumento da temperatura global. Esse aumento do nível do mar ele causaria o desaparecimento das ilhas e até de países inteiros, além dos prejuízos para as cidades do litoral, que causa o desaparecimento das áreas mais baixas. Tem outro estudo também que ele sugere que o aquecimento global ele pode aumentar o número de erupções vulcânicas. Se a gente parar para analisar nos últimos milhões de anos atrás, teve muitos pesquisadores que eles conseguiram estabelecer uma relação direta entre o aquecimento global e o aumento das atividades vulcânicas. Isso pelo fato de que com o aumento da quantidade de água nos oceanos, causada pelo derretimento, a pressão do solo oceânico aumenta, fazendo que as chances de erupções também aumentem. A previsão é que até o fim do século, o aquecimento global ele conduzirá o planeta a uma temperatura de até mais ou menos 4 graus Celsius mais quente. E isso, assim, são estudos que são feitos, né, durante muitos e muitos anos para poder se concluir esses tipos de coisa. Então, assim, gente, a gente vem percebendo isso com o tempo. Como eu falei no início da nossa aula, parece que cada ano vai ficando mais quente. Esse ano mesmo tá muito calor, muito quente. Pra gente dormir tá complicado. Então, a gente percebe, sim, que tá ocorrendo esses tipos de mudanças. E assim, essas mudanças climáticas que são decorrentes do aquecimento global aumentam a intensidade, a frequência e o impacto de eventos climáticos extremos, sejam de frio ou sejam de calor. E esses eventos, além deles impactarem o ambiente, que inclui a fauna, inclui a flora, a atmosfera, o oceano, o meio geoquímico, o geofísico, ele causam efeitos nocivos à saúde humana, como o aumento do risco ao suicídio, problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, asma, entre outros. Então, assim, não é só essa mudança climática no mundo inteiro que está ocorrendo que vai fazer mal só para o mundo, também interfere muito na nossa saúde. Então, assim, a gente tem que tentar fazer o possível para ter uma conscientização de mudanças de atitudes, que também são muito importantes quando o assunto envolve o aquecimento global. E também essas mudanças climáticas, que também para contribuir com a diminuição da emissão de gases, o efeito estufa, em primeiro lugar, é preciso, né, saber aonde estão esses gases. A gente precisa reduzir o uso do carro,
que nem muitas pessoas falam, ah, mas como que eu vou? Gente, mas assim, se a gente for parar para analisar milhões e milhões de carros ao mesmo tempo, isso contribui sim também para o efeito estufa. É uma coisa assim que se a gente for falar assim, ah, mas não tem como fazer, não tem. Gente, a gente não tem que pensar assim, nós temos que pensar como que o mundo vai estar daqui a milhões de anos na nossa frente. Hoje a gente está aqui, hoje está bem, mas se de repente acontece alguma coisa e amanhã a gente não está. Então a gente tem que pensar no hoje, a gente tem que economizar com essas grandes secas que está ocorrendo. A gente precisa estar economizando água, a gente precisa estar cuidando do nosso mundo. Porque não é somente nós, tem outras pessoas que vão vir no futuro e vão viver isso. E se a gente não cuidar hoje, como que vai estar lá na frente? Para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então a gente precisa cuidar do nosso mundo hoje, para lá no futuro as pessoas que viverem nele tenham uma condição de vida boa e também uma saúde. Gente, a minha aula hoje foi isso. Eu falei um pouco assim mais superficial a respeito do aquecimento global, que é um tema assim muito falado, muito conhecido e também muito especulado, que a gente vê em jornais e tudo. E eu espero que vocês tenham entendido e eu agradeço mais uma vez por estar assistindo a minha aula. Muito obrigada, gente. Até a próxima.